Boa tarde, igreja, a paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, estamos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia, né, Palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 1. É um texto bastante conhecido e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor. Traz a Tua palavra ao nosso entendimento, ao nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, Josué capítulo 1, vou pegar aqui a palavra de Deus. Diz assim, eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Amém, igreja? Então, aqui nós conhecemos, assim, normalmente os pastores ou as pregações, elas vão até aquela parte que Deus fala com Josué, esforça-te, né? Mas, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, tem pelo menos comigo acontece isso, alguns versículos, eles parecem que apontam e dizem pra gente, olha, aqui tem uma grande revelação de Deus. Eu creio nisso, que a palavra de Deus é a maior revelação do próprio Deus e daquilo que Ele quer para o seu povo, e a revelação também de Jesus Cristo, principalmente no Antigo Testamento, que aponta para Cristo. O versículo 4, irmãos, é o versículo chave desta tarde, que diz: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então, esse livro fala, Deus lembra a Josué que a vida continua depois da morte de Moisés. Será que as pessoas que estavam ali não sabiam que Moisés tinha morrido? Será que eles não sabiam que Moisés já não estava mais com eles? Que, a palavra de Deus diz que Moisés não ia ver a terra Nova Canaã, mas não ia entrar. Então eles sabiam. E de repente, quando acontece algo, irmãos, e muda, né, o curso da nossa vida, a gente meio que para e não sabe que decisão vai tomar. E até nesses tempos que a gente está vivendo, muita gente está vivendo dessa forma. Parou, está esperando o que vai acontecer para ver que decisão vai tomar. Mas Deus fala conosco, olha, primeiro com Josué, Moisés é morto. Ele falou uma coisa que Josué não sabia, mas veio de Deus agora, porque agora Deus vai falar: ô Josué, está na hora de você tomar as rédeas e continuar a minha obra. Então, ele agora diz: levanta-te. Olha, levanta-te. Muitas vezes Deus usa este verbo, né, para se levantar, para se despertar, para estar pronto para continuar a obra. E ele diz que Deus agora está dando aquela terra para os filhos de Israel. Fala, aonde você colocar a planta do pé, tem até alguns coríntios que usam essa palavra. Assim, ele faz lembrar, olha, tudo aquilo que eu falei com Moisés agora vai acontecer contigo. Mas quando chegou no 4, irmãos, olha, eu não sei o que tem esse versículo 4, não, e eu pesquisei um pouco, aí eu descobri por que o Senhor colocou no meu coração esse peso bom de falar, olha, para aí e mostra o que tem nesse versículo 4, louvado seja o nome do Senhor. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio. Irmãos, há uma diferença do deserto para o rio.
O deserto é um lugar seco. É um lugar que você não tem alimento, é um lugar de passagem de privação, é um lugar do nada, é um lugar, às vezes, de provação, de tentação. O deserto. E do deserto até o rio já é o oposto. É um lugar que quando você planta ali alguma planta, uma semente, ele vai dar grandes árvores. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois ele vai e tem uma parte: antes de ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medida 18, pois será como árvore plantada junto às correntes das águas. Então o rio lembra a corrente das águas, lembra lugar de manancial, lembra lugar de progressão, de crescimento espiritual. E o deserto às vezes passa provação, mas Deus diz que desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, né? Para o poente do sol será o vosso termo. Irmãos, essa palavra não está aqui porque Deus queria falar simplesmente aquilo para Josué. Essa palavra é, na verdade, uma revelação para Josué, um cumprimento para Josué de alguma coisa que Deus já tinha falado para os seus antecessores. Vamos lá para Gênesis capítulo 15, no versículo 18. Este capítulo 15 é uma aliança, é uma comunhão, é algo grande. Se o irmão ler o capítulo 15 do livro de Gênesis, o irmão vai ver que ali há um pacto, uma verdadeira aliança entre Deus e os homens através de Abraão. Abraão, então, Deus chama ele para fora e manda ele olhar para as estrelas do céu e pede para ele contar, se é que ele podia contar, né? E fala que aquela descendência, que a sua descendência teria, digamos, seria próspera, que daria a ele um filho. Ele acha que é o servo dele, Eliezer, e Deus fala, não é esse não, vai ser alguém que vai sair do seu ventre, do ventre da sua família, no meio da sua família. E Deus aí ainda vai lá no futuro, como uma coisa tremenda. Deus visita o futuro como se estivesse acontecendo naquele momento. É um poder sobrenatural. E ele fala sobre o tempo que o Israel vai ficar cativo. Ele fala detalhes daquele tempo, irmãos. Num poder, irmãos, Deus trabalha no tempo, no passado, no futuro, no presente, com uma autoridade, com uma sabedoria tremenda que nós precisamos aprender a confiar no poder de Deus, porque Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. O Senhor é todo poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Então, lá nos livros de Gênesis, irmãos, nesse capítulo 15 que está vendo ali aquele pacto, aquela aliança, aquela comunhão de Deus para com Abraão, aquelas palavras assim difíceis às vezes da gente entender, mas então ali até havia um holocausto, há então ali uma aliança de Deus com Abraão e com os homens, irmãos. Uma coisa tremenda no capítulo 15. Deus fala para ele tomar uma bezerra, para ele formar uma cabra, Deus parte no meio e ali fica uma escuridão. E olha, irmãos, é algo sobrenatural e algo que não tem lógica humana. As coisas de Deus são feitas conforme a vontade do Senhor, e isso é o que é mais maravilhoso. Basta a gente crer. Abraão creu e isto foi lhe imputado por justiça. Porque ele creu, ele viu. Porque ele creu, Deus continuou. Porque ele creu, Deus agora vai lá com Josué e fala, olha, desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, até o grande mar, Deus está repetindo para Josué, irmãos. Deus não está falando a primeira vez com Josué. Deus está repetindo com Josué algo que de repente Josué já deveria saber. E Deus vai lembrar, olha, Moisés é morto. Agora, pois, levanta-te. E a gente vai ver essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Naquela aliança, naquela comunhão, Deus fala com Abraão. Tua descendência tenho dado desta terra, desde o Egito, ali aquele rio do Egito, aquela entrada do deserto, até ao grande
rio Eufrates. Irmãos, Josué então está experimentando o cumprimento da palavra do Senhor. Irmãos, deixando um pouco o cumprimento da palavra de Deus através de Josué. Qual é o cumprimento da palavra de Deus nos dias de hoje para cada um de nós? Nós estamos vivendo as revelações do poder de Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Jesus orou por nós, falou dos acontecimentos, depois veio o apóstolo Paulo, falou do que ocorreria, depois veio João e teve uma tremenda, uma das maiores revelações do poder de Deus através do Apocalipse. Nós precisamos encontrar na nossa vida com o Senhor o cumprimento da sua palavra e ouvir do Senhor algo que já está profetizado. Porque Jesus não é morto, como Moisés foi. Jesus vive, mas a sua vida entre nós foi tirada. O Espírito Santo foi deixado. E há uma promessa para a planta dos nossos pés. A palavra diz: quão formosos são os pés daquele que prega e leva as boas novas. Qual é a promessa? A promessa é do Ide. A promessa é da cumprimento da palavra de Deus, da pregação. Nós somos a carta viva do Senhor. Como o apóstolo Paulo quis passar isso para a gente. Como ele abriu mão da sua vida para falar e cumprir a promessa de Deus através da sua vida. Como o apóstolo Paulo, ele falava muitas vezes das coisas que estavam acontecendo lá atrás para a gente, mas como se estivesse acontecendo ali. Ele tratava da volta do Senhor como se estivesse acontecendo. Que fé, que poder. E como nós estamos, muitas vezes, nos desleixando desta palavra. Que esta palavra que foi dada a Josué, que ele tomou, que ele teve que se despertar e levantar, porque Moisés era morto, e Moisés não ia fazer mais obra de Deus. Nós possamos fazer a obra do Espírito Santo, irmãos. Que obra é essa? A obra de evangelização, a obra de servir ao Senhor, a obra de não estar esperando as coisas acontecer. Talvez Deus começou a falar com Josué, porque mesmo Josué tendo morrido, ele estava esperando algo acontecer quando eles tinham que lançar mão do arado e continuar a obra do Senhor. Que Deus complete esta palavra no seu coração e faça o irmão e a irmã saber que a obra do Senhor continua com a sua vida e que você é cumprimento da palavra de Deus. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Aqui tem muita coisa, Jesus. Tem muita revelação, tem um poder sobrenatural, porque nós estamos falando do Gênesis, depois nós falamos da lei, nós falamos de Josué, e estamos falando de Jesus, cumprimento do teu poder, Senhor. Deus, estamos vivendo dias difíceis, mas dias de revelação e de cumprimento da tua palavra. Deus, abre os olhos da tua igreja. Nos diz também, levanta-te, igreja, porque é cumprido o tempo, está chegando o tempo das revelações e dos acontecimentos que estão escritos na tua palavra. Nos faz entender e viver conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida.